como eu não estou conectado, eu não fiz o meu login, eu posso fazer no máximo análise até 5 concursos, correto? Se eu selecionar aqui 10 concursos e mandar aplicar o filtro, ele vai exibir uma mensagem de que eu não sou um assinante exclusivo, porque você precisa contratar uma assinatura para poder utilizar os aplicativos, certo? Os aplicativos consomem muito recurso do servidor, por esse motivo eles são cobrados. Bom, eu vou fazer o login aqui então, para que a gente possa iniciar o nosso uso aí da ferramenta. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar a Nota Fácil novamente e abrir o aplicativo. Vocês viram então, portanto, que é importante você já fazer o seu login antes, né, para não ter que repetir esse processo. Ele memorizou aqui para mim, ó, a seleção dos 10 concursos. Aí ele conseguiu abrir aqui o aplicativo já. Então eu tenho aqui os 10 concursos já exibidos na minha grade, certo? Do DNA. Eu vou fazer uma seleção aqui de 30 concursos, os últimos 30 concursos. Ele se baseia do primeiro ao último. Essas dezenas que são exibidas aqui, na realidade essas unidades que são exibidas, é respectiva ao último número do concurso. Então você pode eliminar dessa seleção de concursos, por exemplo, os concursos que terminarem com final 0, com final 2, com final 4, com final 6 ou com final 8, ou com final 7 ou com final 8. Bom, você escolhe, dessa forma o filtro vai ser aplicado eliminando estes concursos. Bom, vamos iniciar nossa análise aqui. Você pode perceber aí que a gente tem uma quantidade extensa dos resultados exibidos, né? Os resultados são exibidos pelo número absoluto deles. Então, por exemplo, no concurso 1005, a dezena 1 foi sorteada, a dezena 5 foi sorteada, a 7 foi sorteada e assim por diante. A indicação do verde é quando o número repetiu. Isso quer dizer o que? Ele ficou presente. Vamos ver um exemplo aqui, ó, que é a dezena número 10. Perceba que ela saiu do concurso 1001 até o concurso 1005. E tem perspectiva para sair no concurso 1006. Da mesma forma que o 12 está desde o concurso 997, ele vem saindo e não falhou nenhuma vez. Então a primeira informação que você tem aí é esse contraste que é de vermelho para verde, dependendo da densidade que você escolher, e o vermelho talvez nem apareça tanto. Mas se você escolher uma quantidade menor de concursos, vamos colocar aqui 10 concursos, você vai perceber que a cor vermelha ela vai se destacar um pouco porque é a densidade que você selecionou, que você escolheu. Então, por exemplo, nessa densidade aqui eu tenho o número 12. Isso quer dizer o quê? Que dentro desses 10 concursos, 9 vezes o número 12 apareceu. Por isso que a densidade vermelha aparece mais forte. Porque dentro da seleção que foi feita, do filtro dos concursos, essa dezena ela apareceu 9 vezes. Por isso o vermelho vai indicar sempre essa densidade sobre todos os concursos. E a densidade vai do vermelho para o verde, porque o verde é uma tentativa de que o número realmente vai sair, tem tendência de sair, porque ele repetiu. Quando o número não aparece com cor nenhuma, igual o caso do 5 aqui, ou do 7 ou do 9, é porque ele não saiu no concurso anterior. Dessa forma ele perde a cor. É como se fosse um número avulso. É igual o exemplo do 4 aqui no concurso 1002. Ele não saiu e depois ele não esteve presente no próximo concurso. E ainda continuou como sendo o último número a ser sorteado. Ele teve um atraso aqui, ó, 1, 2, 3 atrasos. Essa linha indica o atraso, o tamanho do atraso desse número. Eu tenho uma outra definição aqui também no DNA da loteria, que é a cor do amarelo para o vermelho, que indica a sequência. Vamos ver aqui no concurso 1000, que ocorreu uma sequência de 11 a 20 números. Quer dizer que duas linhas do volante foram preenchidas completamente. Você pode perceber aqui que existe uma divisãozinha pequena aqui da linha. Cada linha dessa indica a quantidade de dezenas por volante, né? São as quantidades no formato do volante. Então, nesse caso aqui, a terceira linha e a quarta linha, elas foram preenchidas por completo, ficando apenas o número 22 em avulso, certo? E o número 8 nas suas laterais. Então, aí tem uma análise interessante de um concurso talvez até impossível de se acontecer, né, pela quantidade de dezenas sequenciais, mas com um relatório desse você consegue enxergar. Bom, eu tenho aqui também uma outra informação que é o total. É o total de vezes que esse número ficou presente. O 1, por exemplo, ele saiu 5 vezes. Então aqui embaixo eu tenho a quantidade de vezes que o número saiu nessa seleção de concursos.
Eu posso também modificar a forma de leitura dessas informações, trocando o tipo de grade. Eu posso colocar, por exemplo, na ordem de sorteio, para visualizar os concursos de forma ordenada, tentando encontrar uma sequência aí dos sorteios das dezenas. Eu posso visualizar na ordem crescente, do menor para o maior, ou ao contrário, da ordem decrescente, do menor para o maior. Do maior para o menor, desculpa. Eu vou voltar aqui para a grade. Bom, a gente tem algumas informações adicionais que você pode chamar junto com os concursos. Por exemplo, quantitativo. Eu vou ativar o quantitativo nesse relatório. O quantitativo ele me dá a informação de quantos ímpares, pares e números primos foram sorteados naquele resultado. Então, o resultado 1005, se eu seguir a sequência aqui, eu vou perceber que 7 números foram ímpares e 8 foram pares. E desses 15 números que foram sorteados, 3 são primos. E tem é uma informação relevante porque você pode perceber que tem concurso onde o ímpar saiu aqui 9 vezes e o primo foi 7, né? Quer dizer que saiu mais primo do que par. Então tem a chance até de que quase todos os primos sejam ímpares. Bom, eu tenho um total também no montante de quantos ímpares e pares foram sorteados e quantos primos também. Bom, eu posso aumentar essa análise chamando a unidade. A tabela de unidade é muito interessante porque ela calcula a unidade. Quer dizer o quê? Eu tenho um número aqui igual a 10. O número 10 ele tem a unidade 1 e 0. O número 12 tem a unidade 1 e 2. O número 21 ele tem a unidade 1 e 2. Então se conta a unidade, não a dezena. Então quando um número é sorteado, é contado a unidade dele, eliminando-se os zeros à esquerda. Então no caso do 01, 02, 03 até o 09, o zero não é contabilizado, porque ele não tem valor efetivo aí. Bom, você pode analisar aqui, ó, que dentro desse filtro que foi feito para os concursos, a gente pode encontrar aqui no concurso, ó, o concurso 1000, que teve uma sequência muito grande. 10 números, 10 dezenas continham o número 1. Isso é muito forte. E 5 dezenas continham o número 2. Então, dá para subentender que existe uma pré-definição. Isso pode ter acontecido por causa dessa sequência aqui. Então, analisar a unidade é importante para poder encontrar um meio em comum, certo? Então, aqui eu tenho a quantidade de vezes que cada uma das unidades foram sorteadas. Eu vou agora ativar aqui os vencedores, que na realidade é a quantidade de vencedores, de prêmios, de pessoas que venceram, né, ganharam por pontos. Então, no caso, por exemplo, eu tenho aqui até um concurso aqui interessante, que é o 1003. Esse é um concurso, olha, que ele teve 20 vencedores, né, de 15 pontos. Olha só que interessante. 20 vencedores, é muita gente. Realmente muita gente. Bom, eu posso ativar também as premiações, certo? À medida que você ativa essas colunas e filtros, você precisa rodar a barra de rolagem aqui, ó. Você tem que rolar ela aqui para que possa aparecer as outras opções. Aqui eu tenho o quanto que cada um ganhou, né? Quem fez 15 pontos, o prêmio que levou, 14 pontos e por aí vai. São informações peculiares que, no caso, a gente só ativa e pode ativar e desativar, e normalmente ativa quando tem necessidade de saber desses dados. Correto? Bom, vamos continuar agora com a nossa análise aqui. Eu estou fechando os painéis para manter o relatório uniforme. Bom, dando continuidade aí à nossa explicação, nós temos aqui também no DNA da loteria a frequência dos números, uma informação muito importante que nos traz aí dados sobre a presença, quantidade de sorteios em todos esses concursos que foram selecionados. Então a primeira frequência que eu tenho é a frequência na ordem dos mais sorteados, quer dizer o quê? O número que foi mais sorteado e a quantidade de vezes que ele esteve presente. Um exemplo, o 12 esteve presente 9 vezes, sendo o número que mais saiu, com 100% de presença. Eu tenho o número 14 com 8 vezes, o número 21, 20 também com 8 vezes e aí em diante. Eu posso ver essa frequência na ordem crescente dos números. Então, se você estiver procurando a quantidade de vezes que o número saiu, é só você olhar a sequência aqui dos números, você encontra o número que você quer. Por exemplo, o número 20. Eu tenho aqui o número 20 que saiu 8 vezes. O número 11 saiu 3 vezes. Como eu tenho ele aqui também, na ordem dos mais sorteados, que foi o último número, inclusive, que saiu com menor presença aí.
Eu tenho também nesse relatório a frequência em grupo. São frequências de 10 em 10, seria do 1 até o 10, do 11 até o 20 e do 21 até o 30, que no caso da Lotofácil vai até 25. Eu tenho a frequência de 5 em 5. Nesse caso seria de 1 até 5, de 21 a 25 e por aí em diante. Continuando a nossa apresentação, nós temos também um relatório que chama relatório de tendência dos números dentro desses concursos. Esse é o único e primeiro e único relatório gráfico para loteria. Então, uma exclusividade de jogada combinada. Bom, vamos analisar aqui algumas dezenas. Por exemplo, a dezena número 1. Abaixo eu tenho apresentado no gráfico os concursos que essa dezena participou. Então, por exemplo, no concurso 995 e 997, eles estão em vermelhos. E é crescente essa barra vermelha. Portanto, eles teve uma sequência aqui de não saída. Mas depois ele saiu no 998 e depois no 999. Ele caiu de novo e continuou caindo. E depois deu sequência e continuou subindo. E até agora ele está presente. O mesmo acontece para o número 2. Veja que ele teve uma queda muito grande e depois teve uma subida. O número 3 ele teve dois picos, o que é interessante, porque quando o número tem pico, ele te apresenta que pode ter uma perspectiva de ter mais picos à frente. Bom, eu tenho aqui todas as dezenas, certo? Que existem na modalidade escolhida. No caso da Lotofácil, ele vai até o número 25. Eu posso dar um zoom nesse gráfico, isso é muito interessante. Você está analisando aqui simplesmente os concursos que você filtrou lá em cima. Mas se você clicar em cima da imagem, será exibido em zoom os últimos 100 concursos, para você poder acompanhar a tendência nos concursos. Então, por exemplo, esse número teve dois picos altos, depois dois picos médios, depois picos pequenos e picos médios, e não teve mais altos. Então ele tem tendência a ter falhas. Como você pode analisar também as falhas aí, ó, tem picos de falhas e falhas em avulso. Então é um relatório muito importante para quem trabalha com loteria, e aqui você pode fazer a análise de dezena a dezena, podendo aí encontrar um caminho para conquistar um acerto. Bom, fica aqui então a apresentação do DNA da loteria, espero que tenham gostado, desejamos boa sorte, equipe Jogada Combinada.